Boa noite, irmãos. Vamos dar início à escola dominical de hoje. Então vamos lá. Nós temos aprendido nas últimas semanas, sobre o tema escatologia, que é o estudo das últimas coisas, o que a Bíblia diz que vai acontecer no final dos tempos, ok? Então, assim, no primeiro estudo, nos primeiros estudos, nós falamos, de acordo com 1 Tessalonicenses capítulo 4 e 1 Coríntios capítulo 15, tá? Que o primeiro acontecimento futuro será o arrebatamento, ok? Arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é aquele momento quando Deus vai tirar desse mundo os seus escolhidos, aqueles que se arrependeram dos seus pecados, colocaram sua fé em Jesus Cristo, Eles vão subir aos céus para o encontro com o Senhor Jesus nos ares, e a Bíblia diz: e assim estaremos para sempre com o Senhor, tá? O segundo estudo, aliás, não bem nessa sequência, de acordo com Daniel, nós estudamos capítulo 2, capítulo 7 e capítulo 9, estudamos também Mateus capítulo 24. Então, de acordo com Daniel 2, 7 e 9 e com Mateus 24, depois do arrebatamento, o planeta Terra passará pela tribulação, ok? Que terá quantos anos de duração? 7 anos, de acordo com a revelação bíblica, com Daniel 2, 7, 9 e complementando Mateus 24. Este período de tempo, a tribulação, também é conhecido lá no livro de Daniel como a 70ª semana de Daniel. Lá em Daniel fala 70 semanas. Dessas 70 semanas, 69 já se cumpriram no passado, Então falta a última semana, a 70ª, a semana número 70, Depois da tribulação, ou melhor, no final da tribulação, lá em Mateus 24 diz quem que voltará visivelmente? O Senhor Jesus Cristo voltará visivelmente, E nós estudamos no domingo passado, lá em Zacarias, e justamente nessa hora, na volta do Senhor Jesus, quem é que vai se converter? Os judeus, o povo de Israel vai se converter. Lembra que eu falei para vocês, nós estudamos lá, que 2/3 da nação vai ser dizimada, vai ser destruída, e apenas 1/3 da nação de Israel vai sobrar, e todos eles vão se converter, Então naquele momento o Senhor Jesus voltará e ele derrotará os exércitos inimigos na batalha chamada Batalha do Armagedon, no final da tribulação, ok? Apocalipse 19, dos versos 19 a 21. Depois disso, nós aprendemos lá em Mateus 25 que haverá um julgamento. Quem vai ser julgado? Terminamos a tribulação, acabou a batalha do Armagedon, quem será julgado? As nações vivas. As nações vivas, ok? Então, os exércitos vão ser destruídos, ok? Mas outras nações que não foram para o exército, daquela batalha, sobreviverão vivas, ok? Tanto de crentes quanto de incrédulos. E aí lá em Mateus 25 fala que Jesus separará as ovelhas dos cabritos, Então as ovelhas diz que entrarão para onde? Para o milênio, vivos, E os cabritos serão lançados aonde? Para o fogo eterno, o lago de fogo, E irão, lá em Mateus 25, 46, irão estes para o fogo eterno, porém aqueles
para a vida eterna, né? Então, os perdidos, os incrédulos que sobreviverem, vão ser lançados no lago de fogo. E os convertidos que sobreviverem entrarão no milênio. E que é justamente o tema da aula de hoje, ok? Nós vamos falar sobre o milênio, tá bom? Mas antes disso, eu gostaria de fazer uma oração, vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por essa noite, obrigado porque o Senhor é um Deus soberano. Obrigado porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus, obrigado pelas pessoas que o Senhor escolheu trazer aqui hoje para ouvir, Deus, dessa aula escola dominical, as crianças e adolescentes que também estão ouvindo, Deus, que o Senhor possa usar o ensino da Tua palavra para transformar vidas nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Ok, irmãos, ao contrário do que muitas pessoas pensam, tá? O reino milenar não é retratado apenas em Apocalipse, capítulo 20. Muitas pessoas dizem o seguinte: milênio não existe, milênio só fala lá em Apocalipse. Milênio não é de verdade, não é literal, não são 1000 anos. Mas, na verdade, irmãos, o reino do Senhor Jesus Cristo, ele não é retratado apenas em Apocalipse. Muito pelo contrário, Apocalipse é o que fala menos sobre o reino. Em Apocalipse, fala da duração deste reino. 1000 anos. Nós vamos ver isso. Mas o reino do Senhor Jesus Cristo, a respeito do reino do Senhor Jesus Cristo, há inúmeras profecias ainda não cumpridas no Velho Testamento. Hoje nós leremos algumas, ok? Nós veremos então hoje, nós veremos 10 características do reino milenar que estão espalhadas por toda a Bíblia, ok? 10 características do reino milenar que estão espalhadas por toda a Bíblia. Eu vou pedir a ajuda aqui dos universitários, tá? A igreja, acompanha comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 2, tá? Vou pedir o presbítero Westerman que abra para mim Gênesis 15, versículo 18. Presbítero Carlos, Deuteronômio 30, dos versos 3 a 6. Vou pedir a Patrícia, por gentileza, que abra para mim Jeremias 31, a partir do verso 31. Vou pedir ao irmão Arley, abra para mim, por gentileza, Lucas 21, versículo 24. Vou pedir ao meu irmão Everton, que abra para mim Zacarias, capítulo 8, versículo 23. Vou pedir a minha irmã Selma, que abra para mim em Apocalipse, capítulo 20, a partir do verso número 1. Ok, então vamos lá. A primeira característica do reino milenar que está espalhada na Bíblia se encontra lá em Gênesis, capítulo 15, versículo 18, tá? A primeira característica é a seguinte, tá? A aliança que Deus fez com Abraão ainda não foi cumprida. E ela será cumprida no reino milenar do Senhor Jesus Cristo. Eu vou pedir então o meu irmão Westerman Teixeira que faça a leitura, por gentileza. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua excelência desde a terra, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Amém. Então, meus irmãos, presta bastante atenção aqui, ó. No versículo 18, do capítulo 15, ele descreve a terra que Deus prometeu a Abraão e a sua descendência, ok? Aí diz, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Tá? Só para você ter uma noção da área. Isso. Essa é a área, irmãos, olha só. Esse aqui é o mapa daquela região onde tem Israel. É o mapa do Oriente Médio, aqui um pedacinho da África e ali a Ásia, tá? A Europa e a Ásia, tá? Aqui, ó. Aqui a Europa, do lado de cá, né?
o final da Ásia, o começo da Europa, aqui é o restante da Ásia, o Oriente Médio, né? Aqui a África. Então o rio do Egito é esse riozinho aqui, ó, tá? E o rio Eufrates é esse grande rio, aqui, ó. Então a terra prometida a Abraão é toda essa terra. Parece pequena, mas não é. É uma terra grandiosa, ok? Para vocês terem noção, no período onde Israel teve o auge do governo, que foi nos impérios de Davi e Salomão, tá? Eles ocuparam aproximadamente essa área ali que eu circulei, basicamente ali, né? Que dá praticamente a metade, um pouco menos da metade do território total prometido a Abraão. Então, irmãos, essa promessa não foi cumprida ainda. Deus prometeu dar a Abraão e a sua descendência desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, né? Se você quer tirar a sua dúvida, a sua curiosidade, você pode ler Ezequiel, tá? Capítulo 40 até o capítulo 48. Lá fala todas as terras e o tamanho das terras que serão dadas à nação de Israel, tá? Ezequiel, capítulo 40 ou capítulo 48. Especialmente o capítulo 48 fala sobre isso. Então a aliança com Abraão será cumprida, tá? Segunda característica do reino milenar. A aliança palestina será cumprida. Eu vou pedir o Carlos que leia na Bíblia para mim, irmão. Deuteronômio 30, do versículo 3 a 6. Então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte e se compadecerá de ti e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará de lá. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram, e as possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para que vivas. Vou tentar explicar com bastante clareza aqui, irmãos. O texto tem uma promessa que ainda não foi cumprida. Se você presta atenção na leitura que o Carlos fez, diz o seguinte, no começo do versículo 3, ó. Então, o Senhor teu Deus mudará a tua sorte e se compadecerá de ti e te ajuntará de novo, ok? De todos os povos entre os quais te havia espalhado. Não é só na Babilônia, que fala todos os povos para onde o Senhor Deus te espalhou, ok? Versículo 4, ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, bem longe, no canto da terra, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará de lá. Versículo 5, o Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram e a possuirás. Eles ainda não possuem toda a terra de Israel. Lá tem briga ainda. Lá tem Jerusalém Oriental e Jerusalém Ocidental. Tem a faixa de Gaza. Eles não possuem toda a terra ainda, né? Então, Deus está trazendo os judeus ao redor do mundo de volta para aquele pedacinho de terra. Mas tem muito judeu ainda espalhado. E Ele vai trazer todos e Ele vai dar a terra de novo para eles. Essa promessa ainda não se cumpriu, ok? Essa é uma característica que vai acontecer, que vai se cumprir no reino milenar do Senhor Jesus, ok? Terceira característica, a aliança com o rei Davi também será cumprida. Eu vou pedir o meu irmão Horácio, você estava aqui, irmão? Eu não tinha te pedido. 1 Crônicas, capítulo 17, dos versos 11 a 14. Por gentileza, leia bem alto para nós. Há de ser que, quando os teus dias se cumprirem, e tiveres de ir para junto dos teus pais, então farei que a
será seus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse me edificará a casa, e eu estabelecerei seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti, mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Amém? Essa promessa, irmãos, ela não foi totalmente cumprida em Salomão, que é o filho de Davi, né? Porque essa promessa, ela visava o descendente de Davi, o Senhor Jesus Cristo, o Messias, ok? Como é que a gente pode ver isso? Vê com detalhes novamente, o versículo 11. Há de ser que, quando teus dias se cumprirem e tiveres de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos. Dos teus filhos. O descendente dele será dos teus filhos. Continuando. E estabelecerei o seu reino. Deus Pai falando, eu estabelecerei o reino dele, desse descendente seu. Esse me edificará a casa. E eu estabelecerei o seu trono para sempre. Salomão morreu. O templo de Salomão foi destruído. Foi reconstruído outro templo, não é? Mas a casa que o Senhor estabelecerá será eterna, né? Para esse descendente de Davi, não é? Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. O próprio Deus falando isso. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Desculpa. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti. Qual é o rei que veio antes de Davi? Saul. Lembra que Deus tirou o espírito dele, né? Versículo 14. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Quando Jesus nasceu, né? Salvo engano, em Lucas, um daqueles cânticos, vamos lá. Me veio agora esse versículo na mente. Em Lucas capítulo 1, o anjo aparece para Maria e diz assim: alegra-te muito favorecida. Lucas 1, 28. Alegra-te, entrando o anjo onde ela estava, disse: alegra-te muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Versículo 30. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás, dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Esse é o descendente da promessa. É a raiz de Davi, da tribo de Judá, né? Ele é o leão de Judá, a raiz de Davi, ok? Então essa promessa da aliança, então nós falamos de 3 alianças. A aliança com Abraão vai ser cumprida, que é da extensão da terra, ok? A aliança da Palestina, que é que depois que eles forem expulsos, eles voltarão e possuirão a terra, né? A aliança com Davi, que Deus vai dar a Davi um herdeiro que vai possuir o trono para sempre. Essa também ainda não foi cumprida. A 4ª característica do reino milenar.
Patrícia, versículo 31 até o 34, por gentileza. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Amém. Essa é a nova aliança que ainda não foi plenamente cumprida, né? Porque olha o que diz o versículo, está falando, eis aí vem dias que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não é igual à aliança antiga que vocês quebraram, vocês desobedeceram a Deus. Mas essa aliança que firmarei com a casa de Israel, versículo 33, esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente deles eu vou imprimir as minhas leis, e no coração deles eu vou inscrever essas leis, né? Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. O versículo 34 é fascinante. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, dizendo: conhece o Senhor. Não vai precisar mais de pastor, gente. Ensinando, ninguém evangelizando, vai ter mais evangelismo. Sabe por quê? Eu diz isso, porque todos me conhecerão. Vai lá, Israel, pergunta lá se todos conhecem ao Senhor Jesus, se todos recebem Ele como Senhor e Salvador, não é? Então essa promessa ainda não foi totalmente cumprida, ela ainda vai se cumprir plenamente, né? Nós já usufruímos de benefícios da nova aliança, né? Mas no que diz respeito ao povo de Israel, ela ainda não foi plenamente cumprida, ok? 4 coisas que não se cumpriram, ok? Agora vamos seguir mais adiante. Uma quinta característica do reino milenar é que Jerusalém, a cidade de Jerusalém, ela será o centro desse mundo, a sede do governo milenar. Warley, lê para mim, por gentileza, irmão. Lucas 21, 24. Cairão a fio de espada, serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Aqui é uma promessa. Cairão a fio da espada, serão mortos, serão degolados, os judeus, né? Serão levados cativos para todas as nações. Isso aqui a gente já viu acontecer, né? Já sabe que aconteceu. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por esses gentios, pelos povos gentios que conquistaram Jerusalém, que devastaram Jerusalém. E ainda há batalhas que a gente já estudou no domingo passado, a batalha do Armagedon, a destruição de Jerusalém. Ok? Isso ainda vai acontecer. Mas aí diz o versículo: até que o tempo dos gentios se completem. Depois que o tempo dos gentios se completar, que virá o reino do Senhor Jesus, Jerusalém voltará a ser o centro das nações. Nós vamos ler mais versículos na frente que falam um pouco sobre isso, tá? Por enquanto, Jerusalém continua sendo um lugar de guerra, um centro de batalhas. Mas um dia ela será a sede do governo mundial do Senhor Jesus. Sexta característica do reino milenar: o Senhor receberá a adoração das nações gentias. Eu convido toda a igreja para ir comigo lá em Isaías, capítulo 2. Nós vamos ler juntos.
Isaías capítulo 2. Isaías 2, começando no versículo 2, tá? Eu vou ler. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, no lugar mais alto, ok? E se elevará sobre os outeiros. Está falando de Jerusalém, irmãos, ok? E para ele afluirão todos os povos. O monte da casa do Senhor foi onde Jerusalém foi construída, aquele monte. Versículo 3: Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. 4: Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Na época do reino milenar, o Senhor receberá a adoração das nações. Hoje as nações estão guerreando contra Israel, contra Jerusalém e contra o Senhor também, não é? Um dia as nações, elas vão se dirigir a Jerusalém, de ano em ano, uma vez por ano, elas vão se reunir na festa dos tabernáculos para adorar o Deus de Israel, né? Acompanha comigo agora o Everton, que vai fazer a leitura. Zacarias capítulo 8, verso 23. Everton, você podia olhar para mim também esse próximo versículo, 14, 16, tá? Irmãos, olha que interessante aqui, tá? Naquele dia, 10 homens de todas as línguas, homens estrangeiros, pegarão, sim, na orla da veste de um judeu, e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. As nações vão atrás dos judeus, que todos os judeus vão conhecer a Deus, não é? As nações vão querer aprender mais sobre quem é esse Deus, tá? Lembra? Para não confundir sua ideia, tá? Presta atenção. O milênio vai entrar só convertido, certo? Só que alguns vão entrar vivos. Esses convertidos vivos vão gerar filhos e vão precisar conhecer a Deus. Vão precisar se converter. Entendeu agora o raciocínio? Todos os que entrarem no milênio entrarão convertidos. Aqueles que entrarem vivos da tribulação para o milênio, os crentes vivos, vão gerar filhos. Os filhos desses crentes vivos precisarão aprender de Deus e se converter. Entendido até aí? Só não são esses crentes que foram arrebatados e voltou com Jesus. Não, se converteram na tribulação. Ok? Everton, por gentileza, Zacarias 14, 16. Todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Gente, nada disso acontece. Como é que a gente está vivendo o milênio? Como é que o milênio já aconteceu? Você consegue perceber quantas promessas bíblicas que só vão se cumprir no milênio? Mais adiante, nada disso aconteceu. O milênio ainda está para acontecer, ok? No milênio, o Senhor receberá a adoração das nações gentias, tá?
6. Vamos para a 7ª característica. O milênio será um reino de paz. Eu convido você que está comigo em Isaías. Vamos para o capítulo 11, tá? Vamos ler juntos de novo. Isaías 11, a partir do verso 6. O milênio será um reino de paz, mas não uma paz falsa, uma paz plena, ok? Isaías capítulo 11, a partir do verso 6. Acompanhe na sua Bíblia comigo, vamos lá. O lobo habitará com o cordeiro. O lobo habitará com o cordeiro. Imagina uma cena dessa, irmãos. E o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos. Os animais voltarão a ser herbívoros. Herbívoros. Continua. E um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas. Pastarão. Herbívoros. E as suas crias juntas se deitarão. Não haverá agressividade entre os animais, ok? O leão comerá palha como boi. Herbívoro. Imagina um leão herbívoro, gente. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, da cobra. E o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco, outra cobra. Não haverá agressividade, os animais não atacarão os homens. 9. Não se fará não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Irmãos, isso não se cumpriu, só vai se cumprir no milênio. E o milênio não é hoje, está claro, está evidente isso. Ok, Carlos? Só uma dúvida, eu não lembro em qual versículo, nós não lemos ainda não. Mas no milênio as pessoas vão viver até que idade? Próximo versículo, nós vamos ler. Fala até que idade necessariamente, mas tem uma pista. Quanto tempo? Isaías 65, versículo 25. Acompanha comigo aí, tá? Vamos lá para o final de Isaías, capítulo 65, verso 25. Até uma repetição desse versículo que eu já li, mas é um pouquinho diferente. Isaías 65, 25. Tá, não, mas é porque eu passei. Isaías 65, 25. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. O leão comerá palha como o boi. Pó será a comida das serpentes. Só isso aqui que ficou de lembrança. De lembrança. A serpente vai comer pó. É a única lembrança do passado, irmãos. Pensou que brilhante? Ela não vai fazer mal para a criança, mas ela vai continuar arrastando a sua barriga no chão, né? Porque lá no Éden, né, Deus condenou a serpente a se arrastar no chão. Ela não arrastava antes, né? Comerá pó todos os dias da sua vida, né? E vai continuar com essa lembrança, né? Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor, tá? Um reino de paz, ok? Agora, 8ª característica do milênio, será um reino de longevidade. Olha o versículo 20, irmãos. Agora, Carlos, ó. Não haverá mais nela, em Jerusalém, tá? Na cidade, no reino, não haverá mais nela criança para viver poucos dias. Não haverá mortalidade infantil, ok? Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Agora, Carlos, porque morrer aos 100 anos
é morrer ainda jovem. Significa que vou continuar o versículo para concluir, tá? E quem pecar, só aos 100 anos será amaldiçoado. Se só aos 100 anos alguém será amaldiçoado, ninguém vai morrer antes de 100 anos. Deixa eu voltar ao raciocínio aqui, gente. Quem vai entrar no milênio, além daqueles que já foram ressurretos? Quem vai entrar com corpos vivos no milênio? Sobreviventes, crentes, é lógico, da tribulação, tá? Eles vão entrar vivos no milênio, são salvos, né? Vão gerar filhos. Esses filhos precisam conhecer a Cristo, se arrepender, se converter, certo? Alguns não vão se converter. Evidentemente, nós vamos ver isso depois, né? Quem pecar, só aos 100 anos será amaldiçoado. Entende-se que antes dos 100 anos ninguém morrerá no milênio. Não haverá morte no milênio antes de 100 anos de idade. Então é a pista, essa é a pista, ok? Fala, tchau. Então quer dizer que essas pessoas, essas mulheres que vão ficar grávidas, elas vão entrar grávida ou pode acontecer dela ficar grávida lá no... Olha, porque lá vai existir relacionamento? para as pessoas vivas, sim. Para as pessoas que entrarem vivas, sim. Para quem já foi ressurreto, não. A gente tem outro tipo de vida, né? E vai morar em lugares diferentes, tá? Os ressurretos vão morar na cidade, na Nova Jerusalém, né? Os restantes vão morar nas nações ao redor. Nas nações. Eles vão vir de ano em ano adorar lá, mas eles vão morar nas nações ao redor, no mundo ao redor da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém vai ser a cidade santa, só santos, não vai ter pecado lá dentro, não vai ter pecado lá dentro da cidade, ok? Quem vai morar na Nova Jerusalém? Eu vou chegar lá depois, mas estou adiantando um pouquinho. Amém, irmão? Foram rápidos, né? A igreja arrebatada, os crentes do Antigo Testamento e os mártires da tribulação. Os que morrerem durante a tribulação vão ser ressuscitados antes do milênio. Esses 3 grupos de pessoas, ok? Vão morar na Cidade Santa. Então será um reino de longevidade, ok? É isso. Será um reino de prosperidade material, não é? Há muitas promessas para Israel de prosperidade material que vão se cumprir plenamente no milênio. Olha o versículo 21, Isaías 65, 21. Eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, porque eles cansaram de fazer isso, não é? Agora vamos reconstruir a cidade, reconstruir o templo. Passavam-se anos ou gerações, lá vinham os inimigos de novo e tomavam a cidade, derrubavam o templo, roubavam suas mulheres, matavam seus filhos. Isso não vai acontecer mais. Haverá um dia que isso não acontecerá mais. Dentro da cidade, não, né? Dentro da Nova Jerusalém, não. Não haverá mal nem dano algum, né? 22. Não edificarão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore. Olha, aqui em Uberlândia tem uma árvore, um tal de Sibipiruna, que tem quantos anos? Uns 100 anos. Não, ali na praça do Colégio Museu, João Pinheiro, em frente ao Bretas, ali, antigo Alô Brasil, né? As árvores mais que eu sei que são mais velhas são chamadas de sequoias, não é? E elas têm séculos de vida, não é? É isso aí, né? Aqui em Uberlândia, né, pai? Aqui em Uberlândia, diga-se bem, né? E ela já estava, ó. Então, continuando o versículo, vamos lá. E os meus eleitos desfrutarão de todas as obras
das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor. Os seus filhos estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Prosperidade. Prosperidade, finalmente. Finalmente, no milênio haverá isso. Na cidade santa haverá isso. Estamos quase lá, irmãos. Finalzinho. Número 9. Será um reino de prosperidade. Já falei número 9. Agora, última, né? Eu vou pedir a ajuda da Selma. Apocalipse, capítulo 20. Será um reino de 1000 anos. Dos versículos 1 a 6. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto. Pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, também quantos não adoraram a besta. Tantos quantos? Nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado. Só um momento, Selma. Vamos ler todos juntos esse último versículo. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele os 1000 anos. Amém. Glórias sejam dadas a Deus. A primeira ressurreição é para os mártires da tribulação. O texto falou, aqueles que não receberam a marca, né, na fronte e na mão direita, né, que foram sacrificados por causa da fé e da palavra de Cristo, né, esses eles morreram, mas foram ressuscitados para entrarem no milênio. E nós também sabemos que Jesus voltará com a igreja e com os santos do Velho Testamento para reinar com Jesus durante 1000 anos, né? Essa é a primeira ressurreição. A Bíblia fala de 2 ressurreições, né? A primeira ressurreição, ressurreição da vida. A segunda ressurreição é a ressurreição do juízo. Olha lá, ó. Tá vendo essa linha cinza aqui, ó? Essa aqui, ó. Mortos sem Cristo, ó. Mortos sem Cristo vão ressurreição para juízo. É o que nós vamos ver, se Deus permitir, na próxima aula. Ok? Então, hoje, nós vimos que o milênio, que o reino milenar de Jesus, ele não está presente só no Apocalipse, irmãos. Pelo contrário, ele está presente em toda a Bíblia, desde Gênesis, onde Deus prometeu a terra para Abraão. E essa promessa ainda não se cumpriu. Ela vai ser cumprida lá na frente, no milênio. Então, eu gostaria de fazer algumas aplicações para nós, né? Para nossas vidas. Eu quero te perguntar, você joga no time vencedor? Você é um cristão verdadeiro? Você já se converteu? Você já entregou sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo? Você tem convicção de que se o 121 passar em cima de você aqui, você for para o bom pastor hoje, você vai para o céu imediatamente? Porque se você não tem certeza disso, está na hora de ter essa certeza. Porque Jesus nos oferece gratuitamente a certeza da vida eterna para todo que nele crê e se arrepende dos seus pecados, para que você possa ser arrebatado com a igreja e voltar para reinar com Cristo no milênio, para que você não precise passar pela grande tribulação, sofrer horrores aqui, ou pior, né?
morrer e ir para o inferno, né? Então, entregue sua vida nas mãos do Senhor, tá? Segunda aplicação, a sua vida reflete alguém transformado? Porque fala, não, mas eu já dei minha vida para Cristo, tenho certeza que eu vou para o céu. Mas eu quero fazer você pensar um pouco mais. A sua vida manifesta fruto de transformação? Porque se a sua vida não manifesta fruto de transformação, você tem que questionar se a sua decisão foi verdadeira. Porque uma decisão verdadeira, ela produz efeitos verdadeiros, transformadores. A sua vida reflete alguém transformado por Deus? Tá? Por último, eu gostaria de fazer uma oração adorando a Deus, né? Deus é maravilhoso. Olha, nós lemos muitas coisas hoje, muita informação. Mas assim, tem muito mais. Tem muito mais tesouros ocultos no milênio que a gente nem sabe. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso inclui tudo, né? Inclui o céu, inclui o milênio, inclui a eternidade. Deus está preparando coisas maravilhosas. Adoremos a Deus pelos seus planos eternos. Como Ele é maravilhoso. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por essa lição de hoje. Obrigado, Deus, pelo reino milenar do Messias, Senhor Jesus Cristo, que está por vir. Obrigado, Deus, porque hoje vimos muitas características que ainda se cumprirão nesse reino. Ele ainda não chegou, Senhor. Nós cremos nisso, porque a Tua palavra manifesta isso. Obrigado, Deus, por essas promessas que hão de se cumprir certamente, porque o Senhor não falha, o Senhor não mente, Senhor. Obrigado pelos Teus planos. Deus, eu peço que o Teu Espírito incomode cada um de nós nesse momento. Não deixa a gente sair daqui, Deus, com dúvidas de como está o nosso coração diante do Senhor, Pai. Que nosso coração possa se dobrar perante o Senhor agora, Pai. Reconhecer a nossa pequenez e a Tua grandeza, Senhor. Que Teu Espírito nos incomode, Senhor, para vivermos uma vida verdadeira com Deus. Não uma vida de máscara. Não uma vida que fala que é cristão, mas vive como um incrédulo, Deus, como alguém perdido, como alguém que não tem a salvação, Pai. Transforma as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém.